Então, o ciclo da borracha inicia-se ali ao final do Império, graças à necessidade de matéria-prima para o processo de vulcanização, né, que havia sido descoberto nos Estados Unidos por Goodyear, William Goodyear, e viveu seu ápice na primeira década do século e chegou mesmo a ameaçar o café em sua posição de primeiro produto da pauta de exportações brasileira. No entanto, diferentemente do café, o Brasil não foi capaz de impor seus preços internacionalmente, muito pelo contrário, a borracha amazônica ela seria o vilão, né? Aliás, a vítima da queda do preço. Apesar de estimular o crescimento e enriquecimento dos capitais da Amazônia, sobretudo Belém, o ciclo da borracha era baseado na exploração dos nordestinos, principalmente os cearenses, que em face das frequentes secas que tinham nos seus estados, assim, se transportavam para lá em levas sucessivas, né? E minimizava o vazio demográfico da região com o aumento do preço do látex, por favor, que enriqueceu os barões do café ou da borracha e submetidos às intempéries, às doenças amazônicas que desconheciam e às péssimas condições de trabalho de coleta, estes seringueiros assim do século passado sucumbiam massivamente ao que ficou conhecido como Inferno Verde. Bom, o provável contrabando das mudas, da Hevea brasiliense, a planta da seringueira, foi desacompanhada de qualquer medida governamental para incentivar a modernização da produção nacional, o que na Malásia e na Indonésia era feito em condições, assim, se não melhores para os trabalhadores coloniais, certamente mais produtiva. Isso teve um efeito de baratear imensamente o preço do látex no mercado internacional, provocando o declínio monumental da produção brasileira e que só viveria agora um novo despertar com a iminência da Segunda Guerra Mundial e a necessidade norte-americana de matéria-prima mais próxima, né, do que os asiáticos. A estratégia aí seria ser menos vulneráveis ao efeito da guerra no Pacífico. Bom, falado tudo isso, a questão da industrialização também é objeto de grandes debates da historiografia do período. Como só acontece em economias em processo de industrialização, o carro-chefe do processo foi a indústria têxtil, que era a maior, né, da América Latina, e no levantamento industrial de 1907, a indústria têxtil representava 1/4 da capacidade industrial do país. Ou seja, isso dito, tem até uma nota, os demais setores representativos eram a indústria de alimentos processados, que tinham 19%, calçados e bebida 8% cada, e produzia-se também papel, vidro e couros aqui no Brasil, isso na Primeira República. E além de fumo, fósforos, com uso sobretudo da energia a vapor, né? E a eletricidade era muito rara na indústria, ou seja, traz inclusive da energia hidráulica. Bom, dito isto, nós vamos para da literatura agora. Deixa eu ver. Sim, vamos lá. O crescimento de São Paulo, né? O crescimento de São Paulo na indústria fortemente concentrada no Sudeste e o crescimento de São Paulo. O destino majoritário dos imigrantes estrangeiros foi muito maior que o do resto do Brasil, né? Susan estima que 10% ao ano o crescimento da indústria paulista no período que exportava principalmente os têxteis para o resto do país e durante a guerra, também para a América Latina e a África, né? Embora infelizmente apenas enquanto durou o conflito. Frequentemente na literatura, a enunciação de que a guerra de 1914 e 1918 beneficiou a indústria nacional por conta de uma substituição de importações. Embora seja inegável que esta ocorreu, o gargalo de investimento, bem como de capital e de matéria-prima, importou na dificuldade, sobremodo, do crescimento ulterior, né, da indústria até que se firmasse a paz em Paris. O uso intensivo da sucata, que motivou a abertura aí
de muitas pequenas firmas de reparo, de capacidade ociosa da indústria, favoreceu o desenvolvimento industrial e persistiu após a guerra, mas não houve qualquer tipo de coordenação ou proteção ao setor industrial, exceto, claro, em casos muito específicos, isolados, como foi o da indústria de cimento. Boa tarde, Valdenice. Então, um terço de sua produção para o governo não havia um projeto industrializante em curso. Portanto, controversa, eu diria, uma tese da industrialização decorrente da guerra. Teria a guerra realmente beneficiado a nação? Fica a pergunta. O Brasil cresceu em média 3% só durante os anos finais da guerra, 1916 até 1918. Embora tenha tido recessão em 1915, o país foi o país foi incapaz de beneficiar a transição global para uma economia de guerra por não ser produtor de bens estratégicos ao conflito, como bens de armas, né, armamentos e tal. Isso nos deixou ainda relegados à margem dos fluxos de bens de capital europeu, favorecendo o estabelecimento definitivo dos Estados Unidos. Bom, já posso agora, nesse momento, dizer que o nosso principal mercado consumidor, como exportador de capitais para o Brasil, é os Estados Unidos. A abertura do canal do Panamá favorecia essa logística do comércio internacional interamericano, enquanto que a infraestrutura deveras precária do transporte nacional dificultava a integração do mercado interno e o ulterior desenvolvimento da indústria nacional. No plano das finanças, forneceria aí no governo Hermes também, vítima de canhões de agosto, entre aspas, o efêmero padrão ouro tropical, restabelecido alguns anos antes como caixa de conversão, isso já extinta. O governo teria ainda a necessidade de negociar um novo funding loan, que foi aquele processo que a gente acabou de comentar agora há pouco, que seria empréstimos em cima de outros empréstimos velhos, você junta os dois e aí acaba ficando devendo uma só letra, uma só hipoteca. Por isso que fala de fundo de loan, ou seja, um carregamento de fundo de crédito. Para adiar essas amortizações previstas para o longínquo ano de 1927, conseguiu o Marechal, em seu último ano de governo, mais 15 milhões de libras esterlinas para fazer face aos compromissos financeiros vencidos. A iminência de um novo e novamente efêmero padrão ouro improvisado só seria tentado no governo de Washington Luiz, já na antessala do crash, que o crash foi em 1929. Então, no total, o Brasil não esteve no padrão ouro nem por 10 anos ao longo do período da Primeira República. Nos anos finais da guerra, o governo Venceslau Braz teve que fazer face a greves generalizadas contra o aumento significativo do custo de vida. Novos impostos sobre o consumo, somado também a uma emissão descoberta de 300 mil contos de réis, que pudesse oferecer aí um desafogo a estoque de café, que montavam 6 milhões de sacas, levaram aí uma perda real do poder de compra, com a desvalorização da moeda e também o aumento dos importados essenciais, já encarecidos pela guerra. Nesses importados essenciais seria a manteiga de primeira qualidade, uma série de outros, né, que substituía aí outros, assim, inclusive o uso, né, de produtos de segunda classe. No caso específico da cafeicultura, a situação macroeconômica não se tornou mais calamitosa porque a geada de 1918 reduziu drasticamente a safra prevista, levando em menos de 6 meses o preço a dobrar na Bolsa de Nova York, né? E isso foi uma situação macroeconômica. Bom, eu tinha uma nota para ler, acho que foi a 230. Diz assim: quando eu li padrão ouro improvisado, só teria tentado no governo Washington Luiz. O que se criou, a Caixa de Estabilização sucessora, a antiga Caixa de Conversão,
um dos seus principais objetivos era evitar que a moeda ficasse por muito tempo abaixo da nova paridade de 1926, ou seja, abaixo da paridade 1.000 contos de réis em relação ao pence, né, em relação à libra esterlina, que substituía aí a paridade de pouco menos de 6 pence por 1.000 réis. Como já havíamos dito, né, elemento interessante que aparece no pós-guerra são os money doctors, né, economistas pretensamente independentes que se tornam aí a chave do cofre dos credores europeus, em particular dos Rothschilds. Esses empréstimos condicionados exigiam em contrapartida reformas estruturais e institucionais, nas quais não raro aparecia aí uma sugestão da criação de um banco central, parte inclusive do institucionalismo proselitista, né, do idealismo do pós-guerra. Você tem sucessivas missões que passaram pelo Brasil. A primeira foi a Montagu de 1929, a D'Abernon de 1929 também, 24, Montagu, 29, a D'Abernon, e a Niemeyer, 1931. Estabeleceram-se um padrão de empréstimo condicionado do qual não nos livraríamos, mesmo depois da criação do FMI. Também se tornou paradigmático, desde 1924, a reação da opinião pública com vistas a estes money doctors, sempre humilhantes por boa parte da imprensa. Era como se o governo fosse um mau aluno que precisava tomar aula particular de reforço econômico se quisesse apresentar-se no Natal, né? A missão liderada por Lord William Samuel Montagu chegou ao Brasil no Réveillon de 1923 para 24, em dezembro. Tem um duvidoso mérito de inaugurar esse padrão FMI avante à letra. Foi tão intensamente criticada e ridicularizada pela imprensa oposicionista que o próprio governo Bernardes chegou a viver constrangimentos com a presença desses economistas em quadro de estabilidade político-militar no auge do tenentismo. O nacionalismo dos tenentes aproveitou-se para transformar Montagu de mastermind, né, da submissão brasileira aos interesses imperialistas internacionais, já que ali uma das principais propostas da missão era a venda de 50% do Banco do Brasil para o capital estrangeiro, medida com a qual o governo concordou, mas o Rothschild não. Então, Márcia, boa tarde. O adiamento de empréstimo de 25 milhões de libras acabou inviabilizando o quadro. O governo inglês proibiu indeterminante a saída de capitais do país, criando ali um quadro sistêmico de restrição. Vejam vocês, piorou ainda as condições macroeconômicas do governo Arthur Bernardes, inclusive lançando ali uma recessão. Os metalistas mineiros que haviam se oposto ao esquema de favorecimento paulista levaram o Ministério da Fazenda e o Banco do Brasil e promoveram medidas de apreciação cambial, que houve uma deflação, né, levou à deflação de 1926. Após a recessão de 24, para um presidente que governava há 3 anos em estado de sítio, a situação não era das melhores. Como em todo o resto, o governo Washington Luiz foi de maior calmaria. Hoje sabemos que essa calmaria pré-tempestade, mas o quadro internacional se estabilizou e os créditos se tornaram menos escassos. O presidente anunciou um retorno triunfal ao padrão ouro, e não fosse a recorrente super safra do café, tudo parecia positivo. Ou seja, aqui a super safra do café, ela não era positiva. Quando você tem super safra, você significa ter mais produto e o preço do café baixa. Então, de 1925 até 1929, a produção de café dobrou. E é claro que o mesmo, se não tivesse havido uma crise em 29, o impacto do preço se faria sentido. O crescimento do mercado consumidor não se fazia na mesma proporção. Ou seja, você não tinha muita gente querendo comprar, mas você tinha muito produto empatado. E com a crise, o Instituto Paulista do Café não teve recursos para continuar retirando o café do mercado, ainda mais sem apoio do governo federal ainda,
que acreditava na necessidade de estimular a venda e não a estocagem. A solução efetiva, inflamada para o problema da superprodução, só viria após a Revolução, o balanço geral, Revolução de 1930, que diga-se passagem. O balanço geral generoso de Gustavo Franco e Luiz Aranha Correia do Lago é de que o Brasil, um país rural naquela época, muito pobre, imensamente desigual e regionalmente tateava em busca de um melhor modo de inserir numa economia internacional essa inserção teria que ser liberal e com diversos modelos, né? Ou seja, teria que se fazer tentativas e erros, uma sucessão de tentativas e erros que durou 40 anos. A leitura é generosa porque os mesmos autores concordam, tanto o Gustavo Franco, que já foi ministro de um dos governos da era Fernando Henrique Cardoso. Vou confirmar aqui. Vai que eu tô errado aqui. Aqui disse, Ministério da Fazenda, ele foi do tempo do governo Itamar Franco, um pouco antes de Fernando Henrique Cardoso, lá para o ano de 93, depois que Collor cai no impeachment. Então, corrigindo, Gustavo Franco e Aranha Correia do Lago, eles escrevem dizendo que a leitura é generosa porque os mesmos autores, ou seja, o desempenho foi pífio, mesmo se comparado aos nossos vizinhos latino-americanos como o Chile, que dirá a Argentina, destino principal dos capitais e imigrantes europeus. O PIB brasileiro teve desempenho inferior ao da média da região e, visto relativamente, tem-se a impressão de que o país perdeu tempo em se vincular a uma ordem internacional quando deveria ter se voltado para o mercado interno, como faria a partir de 1930. É certo que tal exigência teleológica, toda vez que você tem essa palavra teleológica, ela vem de uma lógica de silogismo. Vamos lá? Vou explicar para vocês o sinônimo aqui, porque para não ficar muito difícil o vídeo aí na hora de vocês ouvirem. Bom, é filosófico o termo, mas relaciona um fato com a sua causa final. Então é teleológico, isso diz argumento, explicação, tem um argumento, uma explicação. Como é uma ciência que se pauta no conceito da finalidade, as causas finais como essencial na sistematização da realidade, existe aí uma causa fundamental, que rege, né, através de metas, propósitos e objetivos. Bom, voltando para o nosso trabalho de história, é certo que tal exigência, né, que a gente se volte para o mercado interno, veremos que nos anos iniciais, após o 24 de outubro, o governo provisório, fortemente marcado pela influência do tenentismo intervencionista, ainda guardava um liberalismo inercial, coisa que persistia a crença de que a normalidade pré-1929 voltaria. Vargas, ex-ministro da Finanças de Washington Luiz, acabaria optando gradativamente por substituição de importações, não como opção clara e inevitável, mas que hoje pareceria óbvia em vista de seus sucessos posteriores, mas sobretudo através de experimentações, tentativas e erros, na qual 4 décadas da Primeira República, a diferença é que isso se deu no espaço comprimido do governo provisório. Mas os momentos de crise e as evoluções aceleram o tempo histórico. Em 1930, o Brasil viveria ambas, tanto os momentos de crise como as revoluções a partir do tenentismo. Nós ficamos por aqui. Na próxima live nós vamos falar sobre a política externa da Primeira República.
E falaremos também o Barão do Rio Branco, a periodização da política externa, a fase kantiana ou ideológica, né? A virada americanista e o Tratado de Montevidéu, além do Floriano Peixoto e política externa em tempos de crise, tá? Além da ocupação de Trindade, esses temas todos. Tchau, tchau, um abraço.